eu sou a Gabriela e o meu grupo é formado por mim, pela Angelina Soler, pela Brenda Alicia, pela Fernanda Reis e pela Isabela Lima. O nosso tema é a Escola Clássica do Pensamento Econômico, que é caracterizada principalmente pela defesa do livre mercado e pela mínima intervenção do Estado na economia. Contexto histórico. Bom, a Escola Clássica do Pensamento Econômico surgiu no final do século XVIII e no início do século XIX, em um momento marcado por grandes transformações, como, por exemplo, a Revolução Industrial que estava em andamento naquele momento, trazendo mudanças na produção, no comércio e na organização da sociedade. Tínhamos também o comércio internacional, que crescia muito rapidamente, com a Grã-Bretanha se tornando um dos principais centros comerciais do mundo. Nesse mesmo período, o capitalismo se consolidava como o principal sistema econômico. Bom, as ideias clássicas elas foram fortemente influenciadas pelo Iluminismo, que é um movimento intelectual movido pela razão e pela ciência. Além disso, mudanças políticas e sociais estavam ocorrendo em toda a Europa e no mundo também, impulsionados por acontecimentos como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. A partir de todos esses acontecimentos, os pensadores clássicos eles desenvolveram ideias para explicar e entender as transformações econômicas e sociais de sua época. As ideias sobre a divisão do trabalho, inovação tecnológica e especialização ajudaram a explicar o crescimento econômico. E por fim, a escola clássica criou bases da economia moderna, influenciando escolas posteriores, como a keynesiana e a neoclássica. 2. Principais autores e pensadores. Adam Smith. Adam Smith nasceu na Escócia em 1773. Ele é considerado o pai da economia moderna. A principal obra dele, A Riqueza das Nações, foi a base para o capitalismo industrial. Smith é um dos grandes nomes do liberalismo econômico. David Ricardo. David Ricardo nasceu em 1772. Ele estudava como a renda era dividida entre donos de terra, capitalistas e trabalhadores. Ficou famoso pela teoria do trabalho e valor e pela teoria da vantagem comparativa. Thomas Malthus. Thomas Malthus nasceu em 1766 na Inglaterra. Ele ficou conhecido pela teoria populacional, defendida no livro Ensaios sobre o Princípio da População. A ideia principal dele era que a população crescia mais rápido do que a produção de alimentos. A teoria do valor-trabalho ajudou a formar a base da teoria econômica de Karl Marx. Eles desenvolveram a teoria da oferta e demanda, que até hoje é fundamental para entender preços e mercados. Escola keynesiana. Já John Maynard Keynes defendia que o Estado precisava intervir não só em serviços básicos, mas também em momentos de crise. Ele acreditava que o governo deveria estimular setores e dar apoio aos mais afetados. Mesmo assim, Keynes não rejeitava as ideias clássicas, mas dizia que era preciso incluir novos elementos para torná-las sustentáveis. Legado e influência. Bom, apesar das críticas, o legado da Escola Clássica do Pensamento Econômico é evidente na influência duradoura de suas ideias sobre o pensamento econômico contemporâneo. Muitos dos princípios fundamentais estabelecidos pelos economistas clássicos, como por exemplo a importância da concorrência, eficiência do mercado e a divisão do trabalho, continuam a informar as teorias econômicas e as políticas públicas ao redor do mundo. A Escola Clássica de Economia foi uma força pioneira no desenvolvimento da ciência econômica moderna, estabelecendo os fundamentos teóricos que são relevantes ainda hoje. Seus pensadores visionários lançaram as bases para o estudo da economia de mercado e influenciaram gerações de economistas e formuladores de políticas públicas. A escola clássica teve grande influência no desenvolvimento do capitalismo, desenvolvendo a propriedade privada, a livre iniciativa e a busca pelo lucro. Ela também inspirou a ideia do laissez-faire, ou seja, menos intervenção do governo e na economia. Papel do Estado. Bom, para os defensores da escola clássica, os governos só precisam intervir em algumas áreas específicas, como a proteção da propriedade privada, a promoção do livre mercado, a saúde da população e a segurança pública. A teoria do valor-trabalho. A teoria do valor-trabalho foi proposta por Adam Smith e depois desenvolvida por David Ricardo. Ele dizia que o valor de um bem dependia da quantidade de trabalho necessária para produzi-lo. Ideias centrais da escola clássica. Bom, a escola clássica tem 3 principais ideias centrais, sendo a primeira delas chamada de livre concorrência, onde o empresário poderia ser forçado a ampliar a produção, buscando novas técnicas, aumentando a qualidade do produto e diminuindo seu preço de produção. A segunda ideia é chamada de teoria da divisão de trabalho, onde uma maior agilidade iria gerar economia de tempo e aumento de produção. A terceira e última ideia é chamada de conceito da mão invisível,
onde é uma teoria que se explica que a economia capitalista se autorregula através do mercado, da lei de oferta e demanda e da liberdade de competição. Eles explicam que existem dois possíveis caminhos para um produto. O primeiro é onde ele tem uma grande oferta, porém uma baixa demanda, que resultaria na baixa do preço do produto, ou seja, esse produto ficaria mais barato. Enquanto que no outro caminho terá pouca oferta e uma grande demanda, o que acabaria fazendo o produto ficar mais caro.